Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Luiz, o Johnny, o Victor, a Analice, a Maísa, a Eloá e a Analice. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia, para que possa não ficar para trás em relação aos colegas. E também tem a obrigação de fazer a atividade na apostila, no material impresso que eu imprimi para vocês, porque é a compensação de ausência, caso o aluno tenha problema de frequência no final do bimestre. Tema da aula de hoje: problemas com múltiplos e divisores de números naturais. MDC e MMC. É dos dois juntos agora, né? Então, MDC é o maior divisor comum e MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, parte 1. É o material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula 8 do volume 1. Conteúdos: resolução de problemas com múltiplos e divisores de 2 ou mais números naturais. Objetivos: resolver problemas relacionados ao MDC, máximo divisor comum. Resolver problemas relacionados ao MMC, mínimo múltiplo comum. Vamos pensar junto. Vamos decorar um telão pintando nele vários quadrados. Então a gente vai pintar vários, o que nele? Quadrados, certo? Esses quadrados devem ter lados com maior medida inteira possível, sem haver sobreposições nem sobras. Então eu posso fazer um monte de quadradinho pequenininho, ou eu posso tentar fazer quadrados grandões. Esses dois aqui, esses dois que eu fiz, são dois quadrados do mesmo tamanho? Não. Repararam que o de baixo nem quadrado é retângulo? Então não dá para fazer só de qualquer jeito. A pergunta é: qual deve ser a medida desses quadrados? E aí? Aqui eu vou usar o maior divisor comum ou o mínimo múltiplo comum? Maior divisor comum, na sua opinião. Victor, o que você acha? Maior divisor comum ou menor divisor comum? Maior divisor comum. Você, Luiz? O mínimo múltiplo comum. Mínimo, empatou. Menor, não, maior divisor comum ou mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum. Temos 3 óculos no mínimo e 2 no máximo. Maior divisor comum, empatou. E agora? Então vamos pensar um pouco. Vou fazer dos dois jeitos. Se eu fizer o mínimo múltiplo comum entre o 270 e o 420, vai dar lá 270 e 420. Vou fazer a faturação por números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Os dois dá para dividir por 2? 270 dividido por 2, quantos que dá? Dá para fazer de cabeça alguém? 90. Não. 130. Se fosse 130, seria metade de 260. Como tem 10 para dividir, 135, você acertou. 420 dá para dividir por 2, dá 210. Algum deles ainda dá para dividir por 2? O 210 dá, né? Então divide por 2. 135 copia. 210 dá 105. Ainda dá para dividir por 2? Não. Agora o próximo número primo é o número 3. 135 dá para dividir por 3? Só você fazer aquela jogada, soma todos os algarismos.
1 mais 3, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. 105. 1 mais 0 mais 5. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6 é múltiplo de 3? É. Também dá para dividir por 3. 135 dividido por 3, dá para fazer de cabeça? Senão a gente monta a conta. 45. Vou ver. 3 vezes 4, 12. Sobrou 1. Abaixou 5. 5 vezes, é isso aí. 45. 105 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou 1, abaixou 5. 35. Então, 45 dá para dividir por 3? Dá. E o 35? Não. 45 dividido por 3 dá 15. 35 não dá para dividir por 3, porque 3 mais 5 dá 8. E 8 não é múltiplo de 3. Então eu copio. 15. E dá para dividir por 3 ainda? Não. Dá. 15 dividido por 3 dá 5. 35 dá para dividir por 3? Não. Copio. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Não. Só pelo número 5 agora. 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. E aí vamos lá. 1 e 7 dá para dividir por 5 ainda? Não. Quem é o próximo número primo? É o 7. Eita. Vamos lá. Deixa eu apertar a pausa. Continuando. Então o próximo número é o 7. 1 dá para dividir por 7? Não. 7 dá para dividir por 7? Dá 1. Acabou minha conta. Certo? O mínimo múltiplo comum eu multiplico todos esses números, não é verdade? Então vamos lá. Vai ficar 2 vezes 2. Eu vou apagar esses números primos aqui embaixo e vou por ali. 2 vezes 2, já coloquei esses dois. Vezes 3 vezes 3 vezes. Opa! 3 vezes 5 vezes 7. Vamos lá? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. 12 vezes 3? 36. 36 vezes 3? 108 vezes 3? Vezes 5? 540. Vezes 7? 540. Vezes 7? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Subiu 2. 7 vezes 5... 35 mais 2, 37. 3.780 quadros. Ficou estranho, né? Ah, quer dizer que o mínimo múltiplo dele é 3.780 centímetros. Tem como eu fazer um quadro de 378 centímetros? Não, né? Ah, mas é só pegar o 420 e dividir por 300. Não, também não vai dar. Então não era o mínimo múltiplo comum. Era o maior divisor comum. Por quê? Eu vou pegar o retângulo grandão e vou dividir em quadrados iguais. Eu tenho que achar qual é o maior divisor comum desses números para eu descobrir o quadrado, tá? Então o que acontece? Vocês repararam que eu fui fazendo uma estratégia aqui? Eu fui fazendo um risco embaixo onde dava para dividir os dois. Aqui só deu aqui, aqui deu para dividir os dois, aqui não deu? Aqui deu para dividir os dois também, não deu? Então agora eu vou achar o MDC. Eu multiplico só esses que tanto um quanto o outro dava dividido pelo mesmo fator.
2 vezes 3 vezes 5. Quantos que dá 2 vezes 3? 6. 6 vezes 5? 30. Então, cada quadrado vai ter 30 centímetros. Quantos que vai ter? Cada quadrado? 30 centímetros. Quantos quadros de 30 centímetros cabe na parte de baixo? Que conta eu tenho que fazer? 420 dividido por 30. Corta um zero para ficar mais fácil. Ficou 42. Opa! 42 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. 4 que tira 3, 1. Abaixo 2. Se abaixou, tem que resolver. Quantos que dá? 3 vezes 4, 12. Quantos quadrados aqui embaixo vai dar? Vai dar 14 quadrados aqui embaixo. Vou tentar desenhar? Não, dá muito trabalho. Quantos quadrados vai caber na lateral? Faz 270 dividido por 30. Para ficar mais fácil, 27 dividido por 3, que dá? 9. 9 quadrados na lateral. Quadrados. Como que fica a resposta agora? 126. Que conta você fez para chegar a 126? Luiz e Johnny, presta atenção. É, porque o que acontece? Presta atenção o que a Eloá fez aqui, ó. Ela sabia que ia ter 14 quadrados aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Presta atenção, todo mundo aqui. 14 quadrados na parte de baixo. Quantos quadrados, quantas linhas de 14 quadrados ia ter? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ao fazer todos esses desenhos, ao invés dela desenhar, o que ela resolveu fazer? 14 vezes o 9. E aí fica 14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Subiu 3. 9 vezes 1, 9. Com mais 3, 12. 126 quadrados de 30 centímetros por 30 centímetros. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer é o seguinte. O quadrado vai ter 30 centímetros por 30 centímetros. 30 vezes 30, ele tem 900 centímetros quadrados. O quadradinho vai ter 900 centímetros quadrados. Agora, a área inteira aqui tem o quê? 420 vezes 270. Corta o zero, vem aqui. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14, foi 1. 7 vezes 4, 28, com mais 1, 29. Esse já estava morto, veio aqui. Agora matei esse, veio aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Somando tudo, 0 mais 4. 13, foi 1. 11. Então, a área inteira aqui é de 113.400 centímetros quadrados. Cadê? Não vai aparecer? Aí. Agora eu vejo quantos de 900 centímetros quadrados cabe aqui. Então faz 113.400 dividido por 900. Para ficar mais fácil, corta um zero de cada lado, depois corta outro zero de cada lado de novo. Quem vezes 9 chega perto do 11? 1. Dá 9, sobra 2. Abaixo 3. Quem vezes 9 dá perto do 23? 2. Dá 18. Sobra 3 tira 8 não dá, empresta do vizinho. 13 que tira 8, sobrou quantos?
5. É isso? Abaixo 4. Quem vezes 9 dá 54? 6. Olha lá qual foi a resposta. Ah, muito trabalhoso. Prefiro fazer lado vezes o outro lado. Mas os dois chegam na mesma resposta. Muito bem. Então lá. Resposta esperada. A medida dos lados do quadrado deve ser de 30 centímetros. Observe. Quando fizemos a faturação, o 2 deu para dividir esses dois. O 3 deu para dividir esses dois. E o 5 deu para dividir esses dois. E aí a gente acha o maior divisor comum multiplicando os fatores comuns. Ou seja, aquele fator que dividiu todo mundo. Tá bom? E aí deu 30 centímetros. Descobrimos quantos quadros caberia aqui embaixo de 30 centímetros. Descobrimos que era 14. Depois nós fizemos 270 dividido por 30 e descobrimos que vai ter 9 linhas de 14 quadrados. Ou seja, vai ter 126 quadrados. Olha lá. A pergunta era qual que era a pergunta? Nossa senhora, eu viajei na maionese, ó. Qual era a resposta aqui? Qual deve ser a medida dos lados dos quadrados? 30 centímetros, só isso. Não precisava se matar de achar quantos quadrados ia precisar. Mas nós tiramos a prova. Descobrimos que dá 126 quadrados, tá bom? Falta de atenção minha ao ler a pergunta. Se fosse de alternativa e tivesse a alternativa 126, eu errava. Porque ele perguntou uma coisa, eu respondi outra. Foco no conteúdo. Você sabia que podemos utilizar a faturação para calcular o maior divisor comum e também o mínimo múltiplo comum? De dois ou mais números naturais? Sabiam disso ou não? Sabiam que a faturação dava para resolver tanto o mínimo múltiplo comum quanto o maior divisor comum? Sim, vimos nas últimas 2 aulas nossas, né? E hoje, agora há pouco, a gente testou. Não deu empate que achava quem era que a gente ia usar, se era o maior divisor comum ou o mínimo múltiplo comum. Eu fiz o mínimo múltiplo comum, não deu sentido. Usei a mesma faturação e descobri o maior divisor comum. Então a gente usa o mesmo procedimento para descobrir os dois. Podemos fazer a decomposição simultânea de fatores primos, em fatores primos. Ou seja, quando eu divido somente por números primos. Mas cuidado, o maior divisor comum, ou seja, o máximo divisor comum, será o produto de todos os fatores em comum, aquele que dividiu tanto um quanto o outro. E o mínimo múltiplo comum será o produto de todos os fatores, aqueles que dividiram todos e aqueles que dividiram nem que seja somente ele entra na multiplicação, tá bom? Foco no conteúdo ainda. Por exemplo, presta atenção no exemplo. Vamos calcular o máximo divisor comum, MDC, e também o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre os números 36, 54 e 90. Para fazer isso, vamos fazer a decomposição simultânea de fatores primos. Então preste atenção. 36, 54, 90. Primeiro número primo, número 2. 36 deu para dividir, eu coloco um traço embaixo. 36 deu para dividir, eu coloco um traço embaixo. 54 deu para dividir, eu coloco um traço embaixo. 90 deu para dividir, eu coloco um traço embaixo. Todos deu para dividir? Então ele é um fator comum. Eu tenho o costume de fazer um círculo. 18 deu para dividir por 2, eu coloco um traço embaixo. 27 não deu, copiei. 45 não deu. Todos aqui deu para dividir por 2? Sim ou não? Não, então não coloco um círculo nele. Próximo número primo, número 3. 9 dá para dividir por 3. 27 deu para dividir por 3. E 15 deu para dividir por 3. Então ele é um fator comum. Coloco um círculo em volta dele. Tentando dividir por 3 ainda. 3 deu para dividir por 3. 9 deu para dividir por 3. E 15 deu para dividir por 3. Então todos deu para dividir por 3. Então ele também é um fator comum. 1 não dá para dividir por 3.
3 não dá para dividir por 3. 5 não dá para dividir por 3. Desculpa, falei errado. 3 dá para dividir por 3. 5 não dá. Todos deram para dividir por 3? Não coloca o círculo nele. Próximo número primo, 5. 1 não dá, copia. 1 não dá, copia. 5 dá. Eu coloco um tracinho embaixo dele. Todos deram para dividir por 5? Não. Então, beleza. Agora eu quero achar o MDC, maior divisor comum. Maior divisor comum, eu só vou pegar os que tem fator comum, que é o 2, o 3 e outro 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o maior divisor comum é 18. Oi. Pode entrar. 1. Então, nós chegamos no maior divisor comum, certo? Agora, usando a mesma estrutura, vou achar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é o primeiro que aparece na tabuada do 36, na tabuada do 54 e na tabuada do 90. Só para reforçar uma coisinha, o maior divisor comum é aquele maior número que dá para dividir todos eles, tá? Nunca vai ser um número maior do que um dos 3, porque daí não dá para dividir, né? Tá bom? Agora, como que eu acho... Oi? O maior tá errado. Se tiver maior tá errado. Lembra que nós chamamos o maiorzão? Ficou estranho, né? Como que nós vamos fazer um quadrado daquela largura, né? Tava muito grande. E agora aqui, eu vou multiplicar todo mundo. É o 2 vezes o outro 2, vezes o 3, vezes o 3, vezes o 3, vezes o 5. Daí você vai olhar, professor, mas então aqui tá errado? Não. Então, eles fizeram notação científica. Isso, eles fizeram uma notação científica, quando escrevem números grandes em forma de potência. Então ficou 2 ao quadrado, que dá 4, não é verdade? Vezes 3 ao cubo, cuidado. Quantos que dá 3 ao cubo? 7. Ai, que bom, ninguém falou 9. Porque tem gente que imagina 3 ao cubo. Opa! 3 ao cubo. O que a pessoa faz? 3 vezes o 3. E não é. Como que é 3 ao cubo? É 3 vezes ele mesmo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3 dá 27. E aí vezes 5. E aí nós podemos fazer assim. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 27. 0 corta 0. 2 vezes 7, 14. Foi 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 540. Eles falavam, senhor do céu, achei muito confuso. Posso fazer do jeito tradicional? Sim ou não? O legal na multiplicação é que você pode multiplicar de frente para trás, de trás para frente, do meio para o lado, né? E voltar depois multiplicar para o outro lado. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36 vezes 3, 90, 108, né? 108 vezes 5, ficou na dúvida, monta a conta. 108 vezes 5. 40 foi o 4, 5 vezes 0, 0, mais 4, 4, 5 vezes 1, 5. 540. Tranquilo? Agora é com vocês. Na folha que eu entreguei, já que não chegou nossa apostila ainda, exercício 1. Vou apertar pause, leio, vou ler junto com vocês. Diego coleciona camisetas de times de futebol, sendo, tomara que tenha no São Paulo, sendo 220 camisas de times internacionais, 132 times nacionais e 88 seleções nacionais. Ele resolveu separar as camisas em pacotes especiais, de modo que conseguisse colocar o máximo de camisas possíveis em cada pacote, sem misturar os 3 tipos e sem haver sobras. Quantas camisas ele conseguirá colocar em cada pacote? E aqui, qual que vocês acham que vocês vão usar? O maior divisor comum ou mínimo múltiplo comum?
o MDC, porque ele vai dividir os pacotes, né? E eu tenho que dividir a quantidade que caiba em cada pacote e não sobre nenhuma, certo? Então eu vou apertar pause aqui, vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer. Então vamos lá. Eu tenho que fazer quem mesmo? O MMC ou MDC? Maior divisor comum. Ele quer dividir em pacotes sem misturar. Não pode pôr camisa de time nacional com internacional, nem nacional seleção com time, né? Tem que ser pacotes, todos os camisas de times internacionais em pacotes. E também todos os times nacionais em pacotes e as seleções nacionais em pacote. Então vamos lá. Então vou fazer o faturação do 220, 132 e 88. Pelos números primos. 2, 3, 5, 7. Se eu precisar mais eu pego. Quem que é o próximo? 11, 13. Se eu precisar mais eu pego. Quem é o primeiro número primo? 2. Vamos lá. 220 dá para dividir por 2? 110. 132 dá para dividir por 2? Dá. 65 dava 130. 66. 88 é par, dá para dividir por 2. Quantos que dá? 44. Todos esses aqui deu para dividir por 2? Sim. Faz um círculo em volta. 110 dá para dividir por 2 de novo? Dá, porque ele é número par. 110 dividido por 2? 55. 63 dividido por 2? 33. 44 dividido por 2? 22. Luiz, presta atenção. Todos os números deram para dividir por 2? Sim, então faço um círculo em volta. É um fator comum. 55 dá para dividir por 2 de novo? Não, porque é ímpar. 33 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. 22 dá? Dá. Então 55 eu copio. 33 eu copio. E 22 dá quantos? 11. Todos eles deram para dividir por 2? Não. Só o 22. Então agora 55 dá para dividir por 3? Sim ou não? Não. Por 3. 33 dá para dividir por 3? Dá. Então 1 dá, né? 55 não dá, copio. 33 dividido por 3 dá 11. 11 não dá, copio. Só o 33 deu para dividir por 3. Faço a bolinha no 3? Não. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Não. Próximo número primo é o número 5. 55 dá para dividir por 5? Dá 11. 11 dá para dividir por 5? Não. 11 dá para dividir por 5? Não. Todos eles deram para dividir por 5? Não, então não faço a bolinha em volta. Quem é o próximo número primo? 7. 11 dá para dividir por 7? Não. Próximo número primo? 11. 11 dá para dividir por 11? Dá 1. 11 dá para dividir por 11? Dá 1. 11 dá para dividir por 11? Dá 1. Todos eles deram para dividir por 11? Então o MDC é igual a todos que tem a bolinha em volta vezes ele mesmo, vezes entre eles. 2 vezes 2 vezes 11. MDC é igual. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 11? Então, quantas camisas dá para pôr em cada pacote? 44. Agora, se a pergunta fosse, quantos pacotes ele vai conseguir? Com o máximo de camisas dentro dele. Só se fazer isso aqui, ó. Essa de times internacionais. Você vai fazer 220 e vai dividir por 44. Quem vezes 44 chega perto de 220? Se eu não me engano é o 5. 5 vezes 4, 20, foi o 2.
5 vezes 4, 20. Com mais 2, 22. Então, aqui eu já sei que essa daqui vai dar 5 pacotes e 44 camisas cada um, dos times internacionais. Dos times nacionais, 132 dividido por 4. 3 vezes 4, 12. Sobrou 1. Ah, é dividido por 44, né? Não por 4. Viajei. 132 dividido por 44. 3 vezes 4, 12. Foi 1. 3 vezes 4, 12 com mais 1, 13. Acabou. Então, esses times nacionais vai dar 3 pacotes de 44 camisetas dentro dele. Não misturou. Só times nacionais. E as das seleções, 2 pacotes de 44, que vai dar 88. Então, ao todo, vai dar 10 pacotes de camisas, com 44 cada uma. Alguma delas misturou? Não. Então, a resposta da pergunta é: quantas camisas ele conseguirá colocar em cada pacote? 44. Se eu perguntar na prova, além de descobrir quantas camisas cabem em cada pacote, quantos pacotes ele vai ter no máximo? Aí você poderia fazer assim também. Somar 220 mais 132 mais 88, daria 440. Dividido por 44 vai dar 10 pacotes. Também dá para fazer assim, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Próxima questão. Resolução aqui, ó. Feita a fatoração, fator comum, fator comum, fator comum. Multiplicou todos eles, deu 44. Diego conseguirá colocar 44 camisas em cada pacote, sem misturar nenhumas e sem nem sobrar nenhuma. Próximo exercício, exercício 2 da folha que eu entreguei impresso para vocês. 3 representantes comerciais têm reuniões periódicas no escritório. As reuniões de cada um deles ocorrerá a cada 15, 20 e 30 dias. Então vamos lá. Representante A a cada 15 dias. Representante B a cada 20 dias. Representante C a cada 30 dias. Respectivamente, né? Então um vai a cada 15 dias, outro vai a cada 20 dias e outro vai a cada 30 dias. Supondo que hoje os 3 se encontraram no escritório. Depois de quantos dias eles voltarão a ter a reunião no mesmo dia pela primeira vez? Aqui é o MDC, maior divisor comum, ou mínimo múltiplo comum aqui? Maior divisor comum? Então daí se tenta resolver pelo maior. Quem acha que é o menor, tenta resolver pelo menor. Vou apertar pause e vou soltar o cronômetro aqui. 1. Então lá, correção. Então, vamos pensar assim. Professor, eu estou com dificuldade de fazer a fatoração por números primos e achar o maior divisor comum. Nesse caso é o maior divisor comum ou é o mínimo múltiplo comum esse? Maior divisor comum? É esse. Porque o que acontece? Imagine, eles foram hoje. Hoje eles foram. Certo? E hoje é o instante 0. Depois de 15 dias, o A vai estar lá de novo. Depois de 20 dias, o B vai estar lá de novo. Depois de 30 dias, o C vai estar lá de novo. O A, depois de 15 dias, mais 15 dias, deu 30. Opa, ele encontrou o A e o C no 30º dia. Mas o B vai aparecer só no 40º dia. 40, então não é. Os 3 apareceram no mesmo dia aqui? Não. Aí mais 15 dias, isso aqui foi aparecer no 45. O de 20, mais 20 dias foi aparecer no dia 60. O de 30, mais 30 dias foi parar no dia 60. Opa, olha o A. Mais 15 dias chega no 60. Todos se encontraram 60 dias depois. Professor, tem como eu resolver sem ficar fazendo um monte de rabisco, fazendo a linha do tempo? Tem. Então você vai fazer o mínimo múltiplo comum do 15, do 20 e do 30. Pelos números
primos. Tem que fazer eles simultâneos. Algum deles dá para dividir por 2? Sim, o 20 e o 15 copia. O 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 dá 15. Mais alguém dá para dividir por 2? O 10. O 15 não dá, copia. 10 dividido por 2 dá 5. 15 dividido por 2 não dá, copia. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Não. Vou para o próximo número primo, 3. Algum deles dá para dividir por 3? Quem? O 15 e o 15. 15 dividido por 3 dá? Opa, fiz errado aqui. Dá 5. 5 não dá, copia. 15 dividido por 3 dá 5. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Não. Quem é o próximo número primo? 5. Algum deles dá para dividir por 3? Todos eles. 5 dividido... É por 5, desculpe. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Terminei. Agora, o MMC, o mínimo múltiplo comum, é a multiplicação de todos esses números que foram fatores, que foram divisores. E aí eu posso representar assim também, né? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Vamos fazer? 2 vezes 2? 4. Meu Deus, 4 feio que ela fez aqui. 4 vezes 3? 12 vezes 5? 60. Ou seja, 60 dias depois eles vão se encontrar de novo, né? Vai ser na quarta reunião do primeiro representante, na terceira reunião do segundo representante e na segunda reunião do terceiro. Concorda comigo? Então, muito bem. Eu vou por 5. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou da explicação, deixa o like e se inscreva no canal. Subindo a resposta lá. Fez o mínimo múltiplo comum, multiplicou todos esses fatores. Ah, professor, aqui ele dividiu por 1 também. Eu posso ficar morrendo, dividir por 1 aqui, vai dar sempre a mesma coisa, não é? E depois que eu pego um resultado inteiro, que é o 60, e multiplico por quantos 1 eu quiser, vai continuar sendo 60. Por isso que a gente para aqui. Os 3 representantes comerciais voltarão a ter reunião no mesmo dia após 60 dias. Johnny e Luiz, vamos prestar atenção. Lá, mais uma questão. Na prática, atividade 3 na apostila de vocês, que é impressa, né? Porque não chegou ainda. Daniela, em sua coleção de selos, possui 165 selos locais, 220 selos moedas e 275 selos novos. Ela vai organizar sua coleção separando os selos em pastas, de modo que, primeira regra dela, cada pasta tem a mesma quantidade de selos. Segunda regra, que cada pasta tenha a maior quantidade de selos possíveis. Cada pasta tenha somente um tipo de selo, quer dizer que não pode misturar os selos, e não sobrem selos. Nessas condições, quantos selos Daniela deve colocar em cada pasta? MMC ou MDC? Por que é o MDC? Perfeito. Quando fala a palavra maior, você já se leva ao MDC. No exercício anterior, falou que eles tinham que se encontrar novamente. Qual é a primeira vez? Então tinha que ser o mínimo múltiplo comum, tá? Por isso que eles iam se encontrar novamente, no mínimo. Quando fala maior quantidade, a gente leva a acreditar que é quem? O MDC. Então, o MDC de 165, 220 e 275. Pause 5 minutos para vocês. Então lá, continuando. Vamos fazer a faturação. Números primos.
2, 3, 5, 7 e assim por diante. Quem é o primeiro número primo? 2. Algum deles, 165, dá para dividir por 2? Não, porque ele é ímpar. Só dá para fazer a divisão do 200, porque ele é par. Muito bem. Então os outros eu copio. 200 dividido por 2? 110. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Dá. O 110 é par. Copia. 165. 110 dividido por 2, 55. E 275. Algum deles dá para dividir por 3? Se você ficar na dúvida, se monta a conta aqui, ó. 1, 6, 5. Soma esses algarismos. 1 mais 6, isso só dá para descobrir se é divisível por 3. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 5 dá 12. E ainda está 2 algarismos. Soma esses dois. 1 mais 2, 3. Se a resposta, quando fica o algarismo, for 3, 6 ou 9, quer dizer que ele dá para dividir por 3. Então, 165 dá para dividir por 3. Vamos montar a conta para ver por quantos que vai dar? Então, vamos lá. 165 dividido por 3. 5 vezes 3, 15. 6 que tira 5, 1. 1 que tira 1, 0. Abaixo 5. Se abaixou, tem que resolver. 5 vezes 3, 15. Acabou minha conta. Então, 165 dá para dividir por 3. E ele vai dar 55. 55 dá para dividir por 3? 5 mais 5, 10. Não dá. Copia. 275 dá para dividir por 3? Somos algarismos. 2 mais 7. 9 mais 5. 14. 1 mais 4. É 3, 6 ou 9? Não, então não dá para dividir por 3. Então o que eu faço? Eu copio. Algum deles ainda dá para dividir por 3? 275 eu sabia que não dava para dividir por 3. 55 não deu? Então não dá. Quem é o próximo número primo? 5. 55 dá para dividir por 3? Sim ou não? Não. Dá. Por 3 não, falei errado. 55 dá para dividir por 5? Dá. Dá 11. 55 dá para dividir por 5? Dá 11. 275 dá para dividir por 5? Sim. Se tiver final 5 ou 0, dá para dividir por 5. 5 vezes 5, 25. 7 que tira 5, 2. 2 que tira 2, 0. Abaixou 5. Quem vezes 5 dá 25? 5 de novo, matou. Vai dar 55. Todos deram para dividir por 5? Sim ou não? Faça um círculo em volta. Algum deles ainda dá para dividir por 5? Sim, 55. Fica 11. 11 copia. 55 dividido por 5, 11. Todos eles deu para dividir por esses 5? Sim ou não? Não. Quem é o próximo número primo que vai dar para dividir? O 7. 7 dá para dividir? Não. Acabou meus números primos. O que eu faço? Eu aumento para continuar. Quem é o próximo número primo tirando o 7? O 11. Todos eles deram para dividir por 11. Não deram? Todos eles. Então passa uma bolinha e volta. Então o MDC é igual... Quem? Nossa, que susto. É igual. Os que tem o círculo em volta. 5 vezes o 11. Quantos que dá 5 vezes 11? 55. Quantos ingressos? Ingressos, nossa senhora. Ingressos nem existem. Ingressos, tá certo. Quantos selos cabem em cada pasta? 55 selos em cada pasta. Para tirar a prova, como que eu posso fazer? 220 selos dividido por 55 em cada pasta. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20 com mais 2. Então, esses selos aqui vai ficar em 4 pastas de 55 selos cada um.
Esse 165 vai ficar em 3 pastas de 55 selos cada um. Esses 275 vai ficar em 5 pastas de 55 selos cada uma pasta. Então, quanto que ela deve colocar em cada pasta? 55 selos, que não vai sobrar nada. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá? Subindo a resposta lá. Foi feita a fatoração, fator comum. E aí a gente chega no MDC, multiplicando 5 vezes 11, 55 selos em cada pasta. Tranquilo? Encerramento. Antes da gente ir para o aprofundamento. Em quais situações práticas devemos determinar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre dois números? O mínimo múltiplo comum quando eu quero que alguma coisa se encontre novamente, né? Quando você quer procurar alguma coisa que é múltiplo dos mesmos números. Aí você quer procurar quem é o menor múltiplo entre eles, tá bom? E o MDC, que é o maior divisor comum, é quando você quer encontrar uma coisa que dê para dividir vários no maior número possível, tá? Qual o método prático que utilizamos para resolver problemas envolvendo o MDC e o MMC? Seria a fatoração por números primos. Aí você faz a fatoração simultânea. O que quer dizer? O Victor Cauã estava fazendo a fatoração separadas, né? E depois precisava encontrar. Até dá, mas dá muito trabalho. Eu vi um vídeo esses tempos atrás de um rapaz fazendo. Depois dá mais trabalho para a gente achar, mas dá, não é errado. O simultâneo eu acho mais fácil. Quando você coloca os números aqui, vai dividindo pelos mesmos, tá bom? É só uma sugestão. Aprofundando. Ah, tá. No que tem que copiar ele. Entendi. Por isso você está fazendo separado. O aprofundando são questões preparando vocês para concurso, vestibulares. Não acabou a aula ainda. Ah, tá. Vestibulares, Enem, tá? Então é umas questões mais complexas, mas que nos prepara para Provão Paulista, que vocês podem depois estar fazendo no ensino médio, conseguindo faculdade, fazendo cursos técnicos e etc. Então, vamos fazer, já que nós estamos com tempo e não dá tempo de começar outra aula, né? Senão a gente começaria a aula número 9, mas como não vai dar tempo, vamos fazer esse daqui. Número 1. VUNESP 2023, uma questão adaptada. Um ajudante de uma loja de ferragens precisa distribuir em saquinhos de plástico 3 tipos diferentes de parafuso. De agora em diante, identificados como A, B e C. Então tem o tipo A, tipo B e tipo C. Todos os saquinhos devem conter a mesma quantidade de parafusos e sempre parafusos de um mesmo tipo, não pode misturar. Também foi pedido ao ajudante que cada saquinho tivesse a maior quantidade possível de parafusos, sabendo que são 132 parafusos do tipo A, 180 parafusos do tipo B e 228 parafusos do tipo C. O número de saquinhos necessários para cumprir essa tarefa então presta atenção, ele quer saber o número de saquinhos, tá bom? Ficou bem atento? E ele quer saber qual é o número de saquinhos necessário para cumprir essa tarefa. Vou apertar pausa e vou dar 5 minutos para vocês tentarem fazer. Continuando então. Então vamos lá. Primeira coisa, como falou maior aqui, automaticamente vem na minha cabeça o MDC. Então eu vou fazer o máximo divisor comum.
entre 132, 180 e 228. Pelos números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Se eu precisar, eu volto. Quem é o primeiro número primo? 2. 132 dá para dividir por 2? Dá, porque é par. 180 dá para dividir por 2? Dá, porque é par. 228 dá para dividir por 2? Dá, porque é par. Então eu já sei que eu vou fazer um círculo nele, porque todos vão dar para dividir pelo mesmo fator. 132 dividido por 2 de cabeça dá quantos? 66. Porque 65 vai dar 30, o dobro de 65 dá 30, o dobro de 66 dá... Muito bem. 180 dá para dividir por 2? Dá. Dá quantos? 90. 228 dividido por 2? 114. Todos são pares, então todos também vai dar para dividir por 2. 66 dividido por 2? 33. 90 dividido por 2? 45. 114 dividido por 2? 57. Algum deles dá para dividir por 2? Não. Então eu vou para o próximo número. Quem é o próximo número? 3. 33 dá para dividir por 3? Dá. Até porque se você somar 3 mais 3 dá 6. Então, um número dá, você vai fazer todos que dão. 33 dá para dividir por 3, dá 11. 45 dá para dividir por 3, dá quantos? 15. 57, eu estou na dúvida, soma 5 mais 7, opa. 5 mais 7 dá 12, soma 1 mais 2, dá 3. Se a resposta quando ficar um algarismo for 3, 6 ou 9, quer dizer que dá para dividir por 3. Então, 57 dá para dividir por 3. Todos vão dar para dividir por 3, faz um círculo em volta. 57 dividido por 3, 1 vezes 3, 3. Sobra 2, abaixo o 7. 9 vezes 3, 27. Acabou minha conta. Então vai dar 19. Calma lá, terminou? Não ainda. Tem que ficar tudo 1, não tem? Algum deles ainda dá para dividir por 3? O 15. 11 de não dá, copia. 15 dividido por 3 dá 5. 19 dá para dividir por 3? Não, copia. Todos eles deu para dividir por 3? Sim ou não? Não. Daí e Alice. Analice. Dá para dividir por 3? Estão conversando. Não dá, não foi todos. Então eu não faço o círculo. Ainda dá para dividir por 3 algum número? Não, né? Então eu vou procurar o próximo número primo, que é 5. Algum deles dá para dividir por 5? 5. 11 não dá, copia. 5 dividido por 5 dá 1. 19 não dá para dividir por 5, copia. Algum deles ainda dá para dividir por 5? Não. Vou para o próximo, o 7. Algum deles dá para dividir por 7? Não. Acabou meu número primo? Não, os números primos são infinitos. Procura o próximo. 11, 13, 17 e 19. Então, o 11 dá. 11 dividido por 11 dá 1. 1 não dá, copia. 19 não dá, copia. Todos eles deram para dividir por 11? Não. Só 1. 13 não dá, 17 não dá, 19 dá. 19 dividido por 19, 1. E os demais copiam. Pronto. Agora eu vou achar o MDC. Qual deles tem círculo? O 2, o 2 e o 3. 2 vezes 2? 4 vezes 3? 12. Então eu descobri que o MDC é igual a 12. Quer dizer que em cada pacotinho vai ter 12 unidades de parafuso. Cada pacotinho vai ter 12 unidades. Mas cadê a alternativa 12? Ele está perguntando quantos saquinhos. Então eu vou ter que fazer 132 dividido por 12. Eu vou ter que fazer 180 dividido por 12. 228 dividido por 12. Depois somar tudo. Ou tem um jeito mais fácil. Quantos parafusos vai ter? Isso. Quantos parafusos vai ter ao todo? 132 mais 180 mais 228. Então ao todo vai ter
10 foi 1. 1 com mais 3, 4. Com mais 8, 12. Com mais 2, 14. Foi 1. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Com mais 2, 5. Vai ter 540 parafusos ao todo. Dividido 12 parafusos em cada saquinho. 540 dividido por 12. 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 14 que tira 8, 6. 4 que tira 4, 0. Abaixou 0. Se abaixou, tem que resolver. 5 vezes 12, 60. Acabou. Então vou precisar de 45 saquinhos com 12 parafusos em cada saquinho. Vai dar para dividir o 132 em 12, tá? Vai dar para dividir o 180 em 12, vai dar. E vai dar para dividir o 228 em 12, vai dar. Certo? Ah, professor, mas vai que você está mentindo. Então presta atenção. 132 dividido por 12, 11 saquinhos do tipo A. 180 dividido por 12, 15 saquinhos do tipo B. 228 dividido por 11. Opa, fiz errado. É 228 por 12, né? 228 dividido por 12, 19 saquinhos. 19 mais 11 mais 15 saquinhos, deu quanto? 45, viu? Oi. Só com os números primos que dá. Você vai percebendo aí, né? Então lá, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Última pergunta. Olha lá, resposta correta, 45. E aí vem o aprofundando. Ele explica do mesmo jeito. Isso aqui vamos fazer junto agora. Avança São Paulo 2022 adaptado. O médico, ao perceber um tratamento, recomenda que um enfermeiro administre 3 medicamentos a um paciente, de acordo com a seguinte escala: 1 de 5 em 5 horas, remédio 1 de 5 em 5 horas, remédio 2 de 8 em 8 horas e remédio 3 de 12 em 12 horas. Se o paciente iniciou o tratamento às 10 horas do dia 30 de junho, que dia esse paciente irá tomar os 3 medicamentos simultâneos? Primeiro, achar o mínimo múltiplo comum agora. Do número 8, que é 8 horas, do número 5, que é 5 horas, e do número 12. Números primos. Dividido por 2, 5 não dá copia, 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 de novo. 5 não dá copia, 4 dá 2 e o 6 dá 3. Divide por 2 de novo. O 5 não dá copia, o 2 dá 1, 3 dividido por 2 não dá copia. Próximo número primo é o número 3. O 5 não dá copia, 1 não dá copia, 3 fica 1. Próximo número primo é o número 5. 5 dá, fica 1, fica 1, fica 1. Mínimo múltiplo comum: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, quantos? 120 horas depois, eles vão tomar a mesma medicação. 120 horas é quantos dias? 120 dividido por 24, 5 vezes 24 dá 120. Então, 5 dias depois, ele vai tomar esse medicamento. 30 de junho, e agora? Junho vai até 31, 30 só? Na mão dá para vocês contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, só até o dia 30. Então, ele vai no dia 5 de julho, na letra D. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Olha lá, letra D. E assim, eu vou comentar a aula aqui, depois eu mando para vocês, tá? Então lá, chegamos a 120 horas depois, 5 dias. Só para vocês entenderem quem assistiu pelo YouTube,
eu desenhei uma mão fechada, certo? Para tentar descobrir. Tchau, tchau, vão com Deus. Então aqui, uma mão fechada, você olha, ela tem os carocinhos na mão. Tchau, vai com Deus. E aí, na hora de você contar, você conta os carocinhos da mão para descobrir se o mês vai até dia 31 ou não. Então lá, janeiro, carocinho, olhando a mão, a minha mão de costas, essa aqui é minha mão esquerda. Janeiro tem o carocinho e vai até 31. Fevereiro é o vãozinho, não tem. Março é um caroço de novo, 31. Fevereiro, março, abril não tem. Maio vai até dia 31. Junho não vem. Julho vai até dia 31. Junho não. Então a gente sabia que dia 30 era o último dia do mês. Então, 5 de julho. Tranquilo? Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula digital, do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se possível, se inscreva no canal. Do lado esquerdo aqui vai aparecer o link da aula anterior, do lado direito da aula que vai vir futuramente. E aqui a descrição, a playlist de todas as aulas.